Classificação do abdômen agudo, condição na qual ele se desenvolve, e, claro, algumas características associadas ao seu desenvolvimento. Então, bora prosseguir aqui, ó. Quando a gente falar de abdômen agudo, ele pode ser classificado como inflamatório ou infeccioso, tá? Ele vai ter essa característica, que é de uma dor leve, é originário de uma dor imprecisa, sem uma definição clara de onde ela está vindo, está acontecendo. É claro que vai piorando com o tempo, se tornando localizada, até mesmo no abdômen como defesa de alguma descompressão aí brusca, positiva. Costuma vir até febre, sinais de infecção. Então, inflamatório infeccioso é que existe essas possibilidades inflamatórias presentes. Pode ocorrer esse tipo de abdômen quando desenvolve apendicite, quando tem colecistite aguda, pancreatite, diverticulite, quando tem aí alguma doença inflamatória pélvica, algum abscesso intraabdominal, alguma peritonite. São quadros inflamatórios presentes dentro da estrutura de abdômen. Então, são possibilidades, é uma classificação que ele tem. Abdômen pode ser perfurativo. Abdômen agudo pode ser classificado como perfurativo. Ocorre a perfuração de alguma víscera oca. Exemplo de víscera oca? Intestino, estômago, que leva ao extravasamento de bile, de suco digestório na cavidade abdominal. Imagina o estômago, fez uma perfuração no estômago, vai liberar a estrutura, vai liberar o suco gástrico na cavidade peritoneal. Extravasou lá o duodeno, vai liberar bile na cavidade peritoneal. Pode ainda ocorrer o extravasamento, se for, por exemplo, no cólon, de matéria fecal, se houver ruptura do intestino grosso. Ocorre com úlcera péptica, neoplasia gastrointestinal, amebíase, febre tifoide, divertículo de cólon, apendicite supurada. São processos que podem surgir, favorecendo aí o desenvolvimento do abdômen agudo, classificado aí como perfurativo. Obstrutivo, deriva de obstrução, ocorre por causa disso. Ocorre por alguma obstrução da luz intestinal, do canal do intestino, tá? Da luz do intestino, associado aí à presença da cólica, associado à presença de vômitos, e obstruiu, ocluiu. Não passa mais nada. Então o cara vai começar a ter cólica, dor intensa, vômito. Pode estar ocorrendo por alguma hérnia, fecaloma, alguma obstrução do próprio piloro na saída ali para o estômago. Pode estar acontecendo, tá, por algum ponto de inserção, quando parte do intestino gira em torno de si mesmo, no mesentério. Tá? E aí, lógico, vai dar uma alteração no intestino. Ele vai ocluir pela movimentação do peristaltismo devido à junção. Ele acaba embolando uma alça intestinal com a outra, quando ela se desprende ali do mesentério. Então houve a obstrução, não acontece a passagem mais do produto por dentro dessa luz intestinal. Pode ser de origem vascular. Então o abdômen agudo pode ser classificado como vascular quando a forte intensidade da dor não é compatível, tá, com o exame do paciente, que pode até ser normal. Ele não tem que ter alteração. Pode ter um exame que está normal, mas a dor é muito intensa. Pode ser por uma isquemia intestinal, alguma trombose na estrutura do intestino, no mesentério, alguma torção de aumento, alguma torção da estrutura abdominal adiposa. Pode ser torção do pedículo ovariano, infarto esplênico, aneurisma aórtico descendente. Tá? Então são questões vasculares do sistema circulatório que levam à dor na área abdominal. E pode ser hemorrágico. Hemorrágico diz respeito a... sabia, tá vendo? Hemorragia. Você sabe, você estudou. O sangramento é espontâneo na cavidade abdominal, e aí vem trauma, que aí não vai ter uma classificação específica. A hemorragia digestiva alta também não é abdômen agudo, a não ser que ocorra perfuração de víscera. Por isso que depois a gente vai falar de algumas características de hemorragias intestinais. O abdômen agudo hemorrágico está ligado aí a alguma gravidez ectópica, rota. Gravidez ectópica é
Hã? O que aconteceu? Ah, tá. Quando desenvolve fora do útero, beleza. Ruptura de baço, aneurisma de aorta abdominal, cisto ovariano, alguma neurose tumoral, endometriose, que são processos que levam a sangramentos na cavidade do abdômen. E aí vem o que eu falei, a partir da dor abdominal, é feita uma anamnese, é feito um exame físico para saber exatamente a origem, essa avaliação, e com base nisso, com base nesse exame físico, tendo uma probabilidade de um abdômen agudo, serão feitos exames laboratoriais para se ter certeza da metodologia de tratamento a ser adotada, se será um tratamento não medicamentoso ou se já vai entrar com medicamento e até mesmo com intervenção cirúrgica, sendo que ele pode ser inflamatório. E aí, com o desenvolvimento inflamatório, vai pedir o raio-x de abdômen, ultrassom, tomografia, talvez até uma videolaparoscopia. Se é um abdômen perfurativo, raio-x, tomografia, assim como acontece com o obstrutivo, e com o vascular, o raio-x vai estar presente. Agora, no vascular pode ser utilizada também uma tomografia computadorizada e uma angiografia. E claro, no AVC, no abdômen hemorrágico, ultrassom, tomografia e videolaparoscopia. Exames solicitados de imagem, exames laboratoriais, para se ter certeza do quadro que o paciente está apresentando. E como ele tem ali abdômen agudo, como ele está desenvolvendo, dor. A dor vai estar presente. É o principal sintoma de várias doenças, de uma enormidade de patologias. Pode ser o único sintoma até. E pode ser que a patologia nem dor tenha. E pode ser que a doença nem dor manifeste. Pensa nisso. Porque a gente fica pensando assim, eu estou doente? Não, porque eu não tenho dor. Mas, e se estiver e a dor não ocorrer? E se for assintomático? E aí? Pensa, vai pensando. É uma experiência emocional, com sensação desagradável, que é associada aí a alguma lesão tecidual, potencial ou descrita até. É subjetiva, dor é subjetiva e é variável de acordo com o indivíduo. Para ele é difícil de explicar. Tá? Para o indivíduo, você está dizendo dor, me explica. É difícil. Agora, imagina se para ele é difícil explicar. Imagina aqui comigo, ó. É difícil explicar pro cara. O cara tem dificuldade de me falar da dor dele. Se é para ele difícil, imagina para mim entender. Imagina para mim compreender. Porque tá doendo assim. Não tá nada, mentira. Quem falou? Tem nada a ver. Não, isso não existe. Tá? Isso não acontece. Então a gente tem que tomar cuidado com esse processo. A dor, tá? A avaliação dela, a intensidade, pode ser feita por uma gradação, de acordo com o estímulo. E claro, na anamnese, tipo de dor, localização, se ela está irradiando, quando que ela começou, como que ela começou, que ritmo, período, duração, o que você fez que atenuou, o que você fez que agravou, onde você estava, como que foi o período antes dela, o que você estava fazendo antes dessa dor aparecer. Então são informações. E para mensurar a dor, é trabalhada a EVA, Escala Visual Analógica, de 0 a 10, a gente pode perguntar para o paciente, tá? Qual de 0 a 10, aí como é que está a sua dor? Fala para mim, 0 a 10. E claro, buscando até mesmo os referenciais de faces. Não é simplesmente, de 0 a 10, como é que está a sua dor? 10. Não, está a 1. Olha a face do paciente. Quer ver só? Fernando, 0 a 10, como é que está a sua dor hoje? 10. 10. Muita dor. Estou sentindo toda a dor do mundo. Ou, como é que está a sua dor? Tá doendo? Nadinha. Tô bom. Pode ir embora. Então a gente tem que olhar também face do paciente, expressão, a avaliação global dele, para a gente saber efetivamente o que está acontecendo. A dor tem a caracterização
de ser gradual, quando tem processo inflamatório, quando tem alguma isquemia de origem sanguínea venosa, ou então de início súbito, quando é alguma perfuração ou alguma isquemia de origem arterial. Então ela acontece uma vez só que ela pá, a dor pode ser aguda, e aí de origem traumática ou não, se manifestado aí num período curto e na maioria das vezes de uma causa identificável. Quando ela é aguda, funciona como um alerta que está tendo alguma lesão, alguma inflamação, tá tendo alguma alteração significativa. No caso ali da dor aguda, essa súbita, impactante, perfurações, isquemia arterial, vem aquela aguda, que processo intenso, tá? Rápido. Só que a dor pode ser crônica, gradual, lenta, devagarinha. Vai interferir no modo discreto nas atividades do dia a dia, da criança, do adolescente, do idoso, ou seja, de qualquer idade. Pode ocorrer, tá, durante um período de tempo. Alguns relatos falam até mesmo que essa dor crônica dura aí, tá, 6 meses, sendo ela constante, intermitente, e vai estar sempre associado aí a alguma doença crônica, sempre algum probleminha crônico em acontecimento. Agora, a dor ela pode ser visceral, que foi o que eu falei no início, que é o problema do abdômen. É originário dentro de órgãos, dentro de cavidade. E qual é o problema disso? É que existem menos receptores sensoriais nessas áreas, o que vai dificultar uma localização precisa. A dor é difícil de saber porque ela pode estar associada a parte do corpo que não tem nada a ver com o local da lesão. A dor estar presente numa área do corpo que não tem nada a ver com o ponto-chave. Um exemplo para trabalhar com o abdômen agudo, saca só. Dor lombar à direita e esquerda, dor lombar nas costas ali bonitinho do lado esquerdo e direito, ao lado da coluna vertebral, ou seja, colado na coluna vertebral, irradiando para a região anterior do abdômen, ou seja, começa nas costas do lado da coluna e vai irradiando para frente, vai entrando na cavidade abdominal. Havia relato do paciente de que essa dor estava concentrada na área do mesogástrio, na área central do abdômen, e do hipogástrio, ou seja, quando essa área central aqui, ó, mesogástrio e hipogástrio, começou nas costas, na área lombar, irradiando para frente no abdômen, ficando nessa área central, do meso e do hipogástrio. Diagnóstico? Aneurisma na artéria aorta descendente. Tem alguma coisa a ver com coluna? Tem alguma coisa a ver com rim? Tem alguma alteração a ver com a estrutura muscular vertebral? Quadril? Ah, não, é no intestino delgado. Ah, no intestino grosso. É na bexiga. Aneurisma na aorta. E aí, quando o papai chegou com essa caracterização lá, os médicos disseram, não, esse problema é no rim. Meu pai não tem problema no rim. Não, esse problema aí é na bexiga. Não tem problema na bexiga. Foi fazer uma série de exames. E na tomografia computadorizada é que achou a bendita do aneurisma na aorta. Então aqui, ó, esse é o quadro dele. Abdômen agudo, sem uma definição clara do problema, que só conseguiu determinar com um exame específico. Então é o problema que existe quando a gente fala aí de abdômen agudo, quando a gente fala de vísceras abdominais. A grande quantidade de órgãos, a questão de receptores sensoriais serem reduzidos, podem favorecer aí uma observação errada. Outro problema, mamãe. Estava com úlcera péptica, úlcera duodenal, irradiando dor. Na hora que ela começou a dor, mamãe cardíaca, eu disse, pô, ela vai morrer, ela tem infarto. Aí na hora que chegou, não é infarto, opa, menos mal, fez o eletro, tá tudo bem, ótimo. Aí foram procurar as outras causas e numa endoscopia é que descobriu que estava com uma úlcera no duodeno. Pouco receptor, os diagnósticos precisam de ser mais precisos, mais exames serão necessários. Turma, não sai daí que a gente já volta. Até!